Então, gente, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai continuar avançando no conteúdo que a gente está estudando e nós vamos falar a respeito hoje sobre a estrutura dos trabalhos acadêmicos, tá? Vamos falar um pouquinho de... Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre os trabalhos acadêmicos? Nós falamos um pouquinho sobre resumo, resumo expandido, artigo, falamos sobre eles, né? E nessa semana agora nós vamos falar sobre a estrutura desses trabalhos. Não vou falar da estrutura de todos, vou falar sobre da estrutura de alguns. Geralmente, quando se tem aula de estrutura de trabalhos acadêmicos, o pessoal foca muito na questão de estrutura de TCC. Como vocês não vão escrever um TCC por agora, eu acho que eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não vão usar agora, que não vai ter cabimento nenhum. Então, eu não vou falar a respeito dessa estrutura de tese, de dissertação, de TCC, não. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, eu falo, mas eu não acho que seja uma coisa extremamente necessária, não. Apresentar. Gente, estou esquecendo como uso o Google Meet. Tem base? Vamos lá. Ixi, travou. Então, gente, eu peguei alguns tipos de trabalhos acadêmicos que eu acho que é importante vocês saberem a respeito, porque são coisas que a gente vai trabalhar com elas ao decorrer da disciplina. O primeiro item que eu trouxe para vocês é o resumo simples. Não sei se vocês lembram na aula passada, o resumo simples, ele é um tipo de trabalho que tem uma dupla finalidade. Ele pode tanto ser ele por si só, o trabalho, ou ele fazer parte de um trabalho. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de artigo, de tese, de dissertação, de TCC, por exemplo, sempre tem um resumo antes de vir o texto principal. Então, o resumo simples, ele pode ser por si só o trabalho acadêmico. Geralmente, quando a gente fala de congresso, no final do congresso sai, que todo mundo apresenta trabalho, aconteceu um evento, tipo de um caderno, tipo de um livrinho mesmo, onde saem todos os resumos que foram apresentados todos os trabalhos que foram apresentados naquele congresso. E geralmente sai na forma dos resumos. Então, tem vários resuminhos, ou pode ser parte de um todo. O resumo, esse aqui é o exemplo de um resumo simples, tá? Aqui tá falando, o título tá dando, quando a gente fala de escrita de resumo, para o resumo como um trabalho acadêmico por si só, geralmente os eventos eles colocam algumas regrinhas para poder nortear a escrita desse resumo. Esse aqui é um evento eu acho que é de cardiologia, alguma coisa assim que eu achei. Aí eu trouxe para vocês como que eles deram as normas para poder escrever esse resumo. Eles colocam aqui o título. O título deve ter no máximo 150 caracteres com espaço. Eu acho que vocês vão lembrar, vocês lembram da aula passada, como é que a gente olha os caracteres? Diga, Camila, pode falar. Sim, a gente copia tudo no Word e aí a gente clica lá no botãozinho que aparece quantos caracteres, quantas palavras. Muito bem, Camila, orgulho da professora. O coração ficou até mais levinho hoje. Muito bem, muito obrigada. Então, você conta os caracteres, né? Então, aqui está falando que só o título pode ter no máximo 150 caracteres com espaço, tá? Aí vem aqui o resumo, o corpo todo do resumo tem que ter 2.400 caracteres com espaço. Não pode ter mais do que isso. E o resumo, geralmente, você não coloca parágrafo nele. O resumo, você estrutura ele num blocão só, sem parágrafo e reto. Quando a gente pega um resumo, como se diz por si só, é um resumo de algo maior. Então, tem algumas regrinhas para que a gente escreva um resumo acadêmico. A primeira coisa que você faz
quando você está escrevendo um trabalho acadêmico, um resumo, é a introdução do trabalho. Volta tudo. Primeira coisa, esse resumo só é feito depois que você tem o trabalho todo pronto. Ou você já tem uma ideia, você pode não ter ele todo estruturado em forma de texto, mas você já tem na sua cabeça, você já tem que ter um trabalho pronto para você fazer o resumo. Então, você vai colocar o título e vai colocar a introdução. O que é a introdução do trabalho? Geralmente, quando a gente está falando de trabalho, a gente que escreveu, participou da pesquisa, já tem um domínio total daquele assunto. Mas a pessoa que vai ler meu trabalho, geralmente ela não tem o mesmo conhecimento de causa do que eu. Então, o que é a introdução no resumo? Vocês viram que o resumo eu trouxe pequenininho, né? Então, essa introdução, objetivo, método são frases. A introdução é de 2 a 3 frases, mais ou menos, que você dá uma contextualizada, um panorama do seu tema. Você explica em 2 ou 3 frases para a pessoa entender o que você está falando. O objetivo, ele é que você conta o que você vai fazer. Quando a gente fala de objetivo, mais à frente eu vou bater mais na tecla para com vocês, o objetivo é um verbo. Por exemplo, entender. Por exemplo, eu quero pesquisar o que os alunos do IF-Sudeste Campus Muriaé estão achando do ensino remoto emergencial. Aí meu objetivo vai ser investigar, por exemplo, ou entender qual é o entendimento dos alunos sobre o ensino integrado emergencial. Sempre é o que você vai fazer, o objetivo, tá? E sempre você escreve o objetivo, começa com um verbo no infinitivo, verbos no infinitivo. Ar, ir, gerúndio em objetivo não pode. Vocês matam a professora de metodologia científica do coração, sempre verbos no infinitivo, tá? O método é quando você vai contar o passo a passo que você fez para sua descoberta, tá? Os resultados é quando você conta o que é que você conseguiu e a conclusão é uma coisa bem resumidinha mesmo de 1 ou 2 frases que você fecha sua ordem de pensamento. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de resumo, tá? Título, o título geralmente, ó, todo em caixa alta, gente. Quando a gente fala em metodologia caixa alta, é tudo com letra maiúscula, tá? Tudo com letra maiúscula em negrito. Aí a gente vê que geralmente tem lugar que pede para você pôr em língua estrangeira, outros não. O nome de todos os autores do trabalho com um númerozinho na frente. Aí você vê que, por exemplo, o autor aqui, Guilherme Boesch. Quem que é Guilherme Boesch? Ele é engenheiro civil, engenheiro lugar tal, mestrado lugar tal, e meio dele é tal. Narciso, a mesma coisa. Vicente, a mesma coisa. Tem lugar que pede para você botar o endereço na instituição e outros não, tá? Aí aqui, ó, tá o exemplo do resumo. Esqueci de falar com vocês que sempre lá no finalzinho do resumo, independente do resumo ser ele por si só, o documento principal fazer parte de outro, a gente coloca palavras-chave. O que são palavras-chave? São palavras que você acha que resume a ideia do meu trabalho, entendeu? Geralmente são de 3 a 5 palavras-chave, que nem dele aqui, ó, dosagem de finos de concreto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aí aqui ele vai, ó, na primeira parte, ele faz uma introdução e explica. O segundo tipo de trabalho. Vocês entenderam o resumo? Primeira pergunta. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Daqui a pouco eu vou voltar nele no artigo. O segundo tipo de trabalho é o resumo expandido. O resumo expandido, ele não tem, como se diz para vocês, uma regra de tamanho máximo, de tamanho mínimo, não tem. Cada lugar que você submete tem uma média, que geralmente são de 3 a 5 páginas, e cada evento, quando a gente submete, os resumos geralmente são enviados para congressos, feiras, eventos, ele tem algumas regras para você construir. No caso desse aqui, que eu trouxe para vocês, esse resumo expandido faz parte do Congresso Nacional de Pesquisa em Educação, já está pedindo de 6.000 a 10.000 caracteres, incluindo espaços, os títulos e dá as orientações para que a gente consiga escrever, ó.
deve ter um resuminho simples com 100 a 150 palavras, de 2 a 3 palavras-chave, introdução, justificativa e problema da pesquisa, objetivos, referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise, considerações e referências. Vamos lá, então, por partes. O resumo simples, é aquele resuminho que vocês viram ali agora. Palavras-chave são as palavras de 3 a 5 palavras-chave, palavras que a gente acha que sintetiza o trabalho. A introdução, nesse caso, ela vai ser maior, porque você tem mais espaço para você escrever. Então, na introdução é quando você explica, apresenta para a pessoa que vai ler o seu trabalho o que você está explicando. Apresenta e dá uma contextualizada, tá? A justificativa e o problema de pesquisa é quando você explica o porquê, quais motivos que te motivaram a fazer essa pesquisa, desenvolver esse trabalho, por que você quis estudar isso? Tem alguma motivação, que seja curiosidade, que seja motivação pessoal, alguma coisa tem. Então, essa justificativa e o problema da pesquisa, você explica o porquê que você quer estudar aquilo. E problema em pesquisa não é necessariamente problema tal qual a gente acostuma. O problema é como se fosse uma pergunta que você quer responder com sua pesquisa. Então, quando pede para você apresentar o problema, é como se você tivesse que formular uma pergunta para você responder no decorrer da sua pesquisa. Então, essa pergunta é o problema. Os objetivos é o que você vai pesquisar. Referencial teórico, gente, tem vários nomes. Referencial teórico, fundamentação teórica, revisão de literatura. O que é isso? Em trabalho científico, a gente nunca pode escrever o trabalho só pela gente. A gente sempre tem que fazer uma leitura de outras pessoas que fizeram trabalho sobre isso, que tem um trabalho com tema parecido, para poder fundamentar a nossa proposta. Porque, como a gente já viu em aulas anteriores, a ciência é baseada em fatos, em evidências, não é aquilo que eu acho. Eu não posso pegar um trabalho científico e falar, eu acho que a água ferve a 100 graus Celsius. Não, eu tenho que provar, eu tenho que ir lá ver pesquisas passadas, quem foi que descobriu que a água ferve a 100 graus Celsius. Então, quando a gente fala de referencial teórico, é quando a gente apresenta o que outros autores disseram sobre o tema que a gente está pesquisando, tá? Os procedimentos metodológicos são os métodos, o que você usou para você chegar aos seus resultados. Análise ou resultados é o que você descobriu da sua pesquisa. Considerações ou conclusão é bem parecido, eu resumi o que você concluiu. E as referências citadas ao longo do corpo do texto é que toda vez que a gente, daqui a pouco vocês vão entender melhor, toda vez que a gente fala em referencial teórico, a gente usa outros autores para falar. Nós já tivemos uma aula sobre plágio, a gente viu que a gente não pode simplesmente copiar a ideia do coleguinha achando que a ideia é nossa. Então, quando a gente utiliza trechos de trabalho, ideias de outras pessoas, a gente precisa de referenciar. Daqui a pouquinho vocês vão entender bem essa questão da referência, tá? Então, esse aqui que é o resumo expandido. Aqui eu tenho um exemplo de resumo expandido para vocês, ó. Sobre assédio moral nas relações de trabalho. Os autores, o e-mail, a palavra-chave. Esse aqui já não pediu resumo dentro do resumo, né? Aqui, ó, a introdução, os objetivos, metodologia, os resultados, tá vendo? Ela coloca até gráfico, coloca outro gráfico, as conclusões e as referências que foram utilizadas para o trabalho. Em alguns trabalhos, eles colocam a possibilidade também de agradecimento, tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tranquilinho, beleza. Aí, gente, o outro tipo de trabalho que eu trouxe para vocês é o banner. Eu pretendo, se Deus permitir e tudo der certo, até no final da disciplina a gente já tiver voltado ao presencial, a gente produzir banner na disciplina. Vamos ver se vai dar certo. Esse aqui é um banner que vocês já viram, né? O banner tem o nome, os autores, a introdução, os objetivos, daqui, ó, tá vendo? Trabalhar a vivência teatral, os materiais e os métodos que a gente utilizou,
os resultados, as conclusões e os agradecimentos, que geralmente é para quem financia, tá? Mais para frente, se a gente tiver a possibilidade que nós vamos conseguir fazer banner, nem que seja uma amostra virtual de banner, a gente vai fazer, então nós vamos apresentar. O artigo, que é o que eu quero dedicar mais tempo para vocês, que é uma coisa que a gente vai usar muito na disciplina, tá? O artigo, ele tem introdução, a parte das... Ele tem uma introdução. Deixa eu pegar o artigo aqui que vai ser mais fácil. Peguei esse artigo aqui. Esse artigo aqui, ele já está até lá no SIGA, que vai ser o modelo que a gente vai utilizar na atividade da semana, tá? Esse artigo aqui, ele chama Criação de tilápia no estado de Amapá como fonte de risco ambiental. Então, logo que a gente pega o artigo, a primeira página desse artigo traz várias informações para a gente. Primeiro, o título do trabalho que está aqui, vocês estão conseguindo ver. Aqui vem o resumo do trabalho, o que é que a pessoa pesquisou. Aqui nós temos as palavras-chave, no caso aqui são as três, ó, tilápia, amapá, espécie exótica. Geralmente em artigo a gente apresenta o resumo em português e a gente apresenta um resumo em língua estrangeira, que pode ser ou em espanhol, ou em inglês, ou em francês, geralmente em inglês, tá? Aí logo nessa primeira página do artigo a gente vai ter o resumo em português, o resumo em língua estrangeira, o nome do autor, tá vendo? Cecília de Souza Gama. Aí tem o númerozinho 1 aqui. A gente vê que só tem o e-mail dela, cecília.gama tal. Aí aqui a gente vê outra informação importante, que é onde que esse artigo foi publicado, que é o nome da revista. No caso desse trabalho aqui, o artigo foi publicado na revista Acta Amazônica. Aí logo embaixo, quando a gente pega a revista, tá embaixo mesmo na página, tem outras informações que são muito importantes para a gente. Ó. Aqui está mostrando que esse artigo foi publicado no volume 38 da revista, no ano de 2008, e esse artigo ele está entre as páginas 525 e 530. Vocês vão ver que essa informação ela vai se repetir no final de todas as páginas, tá vendo? Aparece a paginação, volume 38 e tal. Tá? Então, essas são as principais informações da primeira página. Aí, a gente vê aqui, ó, a introdução do trabalho. O que é a introdução do trabalho? Vocês podem ver, ó, que a autora, o trabalho dela é sobre tilápia. Então, ela começa falando sobre piscicultura, ó. A piscicultura vem despertando interesse crescente. Aí, ela não fala aqui no título dela, que ela vai falar sobre o estado do Amapá. Olha como é que as coisas elas vão combinando. Aí ela falou de forma geral de piscicultura. Aí ela vai falar ó, que o estado do Amapá possui potencial para o desenvolvimento da aquicultura. Aí depois ela apresenta ó, a situação que ela se deparou. Apesar de todas as possibilidades, é um estado onde a agricultura encontra-se menos desenvolvida. Ela apresenta o quadro que chamou a atenção dela, das dificuldades que ela tem, fala dos dejetos. Então, essa ela faz a apresentação da introdução. Depois da introdução, ela vai apresentar a metodologia. O que é a metodologia? É o que ela fez para poder encontrar os resultados. Então, aqui ó, a gente vê que esse estudo, ela coloca que ele foi financiado. Ela fala que os dados foram obtidos ó, ao método que ela utilizou. Questionário ela utilizou, tá vendo? Ela fala o período que ela fez o trabalho, que é de 2000 a 2001. Ela explica como que foi esse questionário que ela fez. Além do questionário, o outro que ela utilizou foi ó, entrevistas. Utiliza questionários e entrevistas. Questionário é diferente de entrevista. Alguém sabe me explicar por quê? Alguém sabe a diferença de questionário e de entrevista? Vocês já responderam questionário?
Alguém aqui já teve a possibilidade de responder questionário? Pesquisa de satisfação, pesquisa do IFE. Como que é o questionário? Geralmente, né, mas agora na pandemia, a gente está respondendo no Google Forms, né? Vem um formulário e você marca de acordo com as respostas que te deram. Você não tem contato com quem está fazendo a pesquisa, correto? Já a entrevista, pensa, por exemplo, num programa tipo Altas Horas. Altas Horas, o Serginho Groisman vai para entrevista fulana de tal. Qual que é a característica dessa entrevista? É o entrevistador, sei lá, no Altas Horas é o Serginho Groisman, que vai conversar, fazer perguntas para o convidado dele, quem quer que seja. Então, o questionário, você não tem contato com quem você está entrevistando, vai te mandar um formulário, você vai lá preencher. Já a entrevista, você tem contato com a pessoa ela vai voltar para você, vai perguntar para você, unicamente para você, entendeu? As entrevistas, a gente não tira entrevista do nada, antes da gente entrevistar a pessoa, a gente faz uma prévia do que a gente quer saber, faz um roteirinho de entrevista, mas a característica da entrevista é que ela é uma coisa mais pessoal, é o pesquisador com a pessoa que ela quer pesquisar, entendeu? A entrevista geralmente também é o questionário, veio o formulário, o Google, graças a Deus, hoje ele já dá uma boa tabulada nos dados para a gente, vocês vão ver isso na disciplina. Agora o questionário, a coisa é bem mais árdua, porque você tem que fazer transcrição na munheca, tem programas que fazem, tá? Mas a maioria das vezes é na munheca mesmo, você vai escutando, para, escuta, para, vai transcrevendo para depois você poder utilizar na sua pesquisa. Então, essa aí que é a diferença de entrevista e questionário, tá? Voltando aqui, ó, ela fala que ela usou entrevista e questionário. E ela fala também outra coisa que ela utilizou, os tanques que ela pesquisou foram georreferenciados e fotografados, também é um método que ela usa. Resultados de discussões é quando, gente, eu brinco que é o momento de quem está fazendo a pesquisa. Opa, volta a falar um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Na introdução desse trabalho, tem lugares que o referencial teórico ele vem separado e tem outros que o referencial teórico vem junto. No caso desse trabalho aqui, dessa menina, o referencial teórico ele veio junto da introdução. Então, o que é referencial teórico? Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um autor que ela utiliza. Esse aqui também é outro que ela utiliza, ó. Pádua, Kesmon, tá vendo? Isso significa, por exemplo, essa frase aqui, ó. Esses resíduos, após a ação microbiológica, fornecem nutrientes essenciais para o desenvolvimento de plâncton e de macrófitas aquáticas, podendo, quando em excesso, causar eutrofização do ambiente, alteração da composição e abundância de organismos. Isso aqui, ela leu nessa pessoa aqui, ó, Pádua 2001. Então, no texto, toda vez que a gente pega a ideia de uma outra pessoa, para a gente não cometer plágio, a gente tem que citar de onde que a gente tirou. Calma, nós vamos ter umas 3 aulas só de citação, vocês vão me xingar a vida inteira de aprender a fazer citação, mas eu preciso ensinar para vocês, tá vendo? Aqui ela coloca, o que significa esse Pádua 2001? Que ela leu isso no trabalho de uma pessoa que chama Pádua 2001. E que tem outro, o Kesman, 1995. Então, no corpo do texto do artigo, isso é uma citação. Mas aí, eu estou lendo esse texto, eu fiquei curiosa com essa frase, eu quero saber quem que é esse Pádua, ou essa Pádua, a gente não sabe. Aí a gente vem cá no final, tem a bibliografia ou referência bibliográfica, que é quando a gente coloca os dados desses trabalhos que a gente citou. Ela falou em Pádua, tá vendo? Pádua, impacto ambiental, impacto na agricultura, saiu na Revista Brasileira de Agropecuária, você vem aqui, você consegue ver, tá vendo? O outro era Kesman, 1995, um artigo em inglês que foi publicado no lugar tal. Então, sempre que a gente vê no corpo do texto, tem hora que as pessoas não bate 100% não, coloca no corpo do texto e esquece, a gente precisa de conferir antes de publicar, tá vendo? Que nem Castellani
e Barrella, 2005, são 2 autores que ela leu. Aí vem cá embaixo, tem que estar, ó. E ela não tem ordem alfabética, não. Castellani. Aqui, ó, Castellani e Barrella, 2005. O que significa isso? Quando a gente fala de metodologia científica, peraí, deixa eu pegar uma lousa aqui para explicar para vocês. O nome da gente vai ganhar uma... Academicamente, a gente tem que... O nome... Academicamente, gente, os nomes da gente, eles precisam de ser referenciados, senão você comete plágio. Então, o que acontece? Vamos lá. Que nem meu nome, vamos lá. Thaís Reis de Assis. Quando a gente fala em academicamente, de forma de citação das metodologias dos Paranauê, como é que meu nome fica? O último nome, vírgula, Thaís Reis de. Tá vendo? O último nome, sempre com todas as letrinhas maiúsculas, vírgula, Thaís Reis de, tá? Em alguns lugares pode aparecer assim também, ó. ER. Vocês podem encontrar assim também. Você pode tanto colocar o nome todo, é só colocar o sobrenome com as vogais. Por exemplo, vamos lá pensar o nome de alguém. Pegar o nome do meu cachorro. Desmo, que a gente brinca. Emanuel de Assis. Vamos brincar. Como é que ficaria? Assis, vírgula, Desmo, Emanuel. Ou Assis, vírgula, D, E. Então, sempre que vocês podem ver, quando vocês forem lá no Google Acadêmico, ou alguma coisa assim, vocês sempre vão ver que o sobrenome, que tá essa questão de nome e sobrenome, tá? Isso é complicado para mulher, porque às vezes a pessoa se casa e muda o sobrenome. Isso homem não tem esse problema, mulher acontece. Isso aconteceu, gente. Isso parece que é doideira, mas não é não. Com a minha orientadora de doutorado. Ela casou, muito nova, colocou o nome do marido dela e chegou no ponto da vida, separou. E ele queria que ela tirasse o sobrenome dele, o nome dela. Só que ela já, professora de universidade, orientadora de doutorado, já tinha um monte de coisa publicada com... Ela é a Medeiros, vírgula, Vanise Gomes de Medeiros, do nome dele. Então, ela entrou na justiça para não perder o direito de usar o nome dele, por conta, senão ela ia ficar um caos dos trabalhos acadêmicos dela. Ela começa com o nome, depois ela vira outro nome. É meio difícil de entender isso academicamente, sabe? Então, fica a dica. Se vocês querem seguir carreira acadêmica, casou, não bota o nome do marido, não, porque depois é problema, né? Questão de diploma, tudo vocês têm que trocar. Tudo tem que trocar. Então, às vezes acontece isso. Então, imagina se a pessoa casa uma vez, separa, casa com o outro, bota o nome de outro. A salada que fica para você identificar os trabalhos daquela pessoa depois, quantas vezes ela não muda de nome? Então, é por isso que a gente usa esses nomes assim, tá? Aí, gente, quanto a gente viu aqui, ó, que eu expliquei para vocês, entenderam a diferença da citação e da referência? Pergunta de ouro. Entenderam a diferença de citação e referência? Se vocês não entenderam, pare, porque nós vamos precisar muito disso agora na disciplina. Citação está lá no longo do texto, referência é lá no final. A referência é quando você tem o nome do autor, se é livro, se é artigo, qual que é o ano, e a citação é só o nome e ano, por enquanto. Daqui a pouco a gente se aprofunda mais. Aqui são os resultados do trabalho dela. Como eu brinco, resultado é o momento de você brilhar e contar para o mundo o que você descobriu, tá? Aí, para você apresentar os resultados, você tem diversas formas de fazer essa apresentação. Geralmente, a gente utiliza algum recurso visual, vamos dizer assim, com texto, que nem o caso dela aqui, ó. Ela está falando do
está explicando com texto, tudo que ela encontrou, mas ela utiliza outros recursos visuais, tá vendo? Ela está utilizando um gráfico, aqui ela está utilizando um mapa, ela está utilizando o gráfico de novo. Então, nos resultados é quando você vai explicando via texto o que você descobriu, mas ao mesmo tempo você pode utilizar de outros recursos para tentar mostrar para as pessoas. Você pode usar foto, tabela, quadro, gráfico, imagem. Tem gente que faz aqueles fluxogramas, tem N possibilidades de você apresentar. Aí aqui no caso dela, vocês estão vendo que ela usa gráfico, usa figuras, referências e citações, eu já falei com vocês, referencial teórico. Então, voltando aqui para o slide atual, a introdução é quando se apresenta a sua pesquisa, citação e referência, nós já falamos. Aí, Oi. eu acho que não está apresentando. Opa, não deve estar apresentando. Aqui você parou e depois não voltou. Obrigada. Então, vou voltar lá no artigo. Vocês não devem ter visto aqui, né? Então, ó, vamos voltar aqui nos resultados do artigo dessa menina. Ela vai apresentando, tá vendo? Texto. Mas, ao mesmo tempo que ela está apresentando o texto... Vocês estão conseguindo ver agora? Sim. Ela usa recursos visuais, tá vendo? Ela tem o texto, mas ela tem um gráfico. Que ela apresenta aqui, ó. Ela tá usando texto, mas ela usa, ó, um mapa. Ela tem outro gráfico aqui. Então, quando a gente apresenta resultado da pesquisa, a gente pode usar mapa, pode usar gráfico, pode usar figura, figura não, porque gráfico tudo encaixa como figura. Pode usar gráfico, tabela, planilha, fluxograma, tá? Aí você sempre identifica de onde que é o trabalho, assim que ela apresenta. Então, voltando aqui aos slides, a gente já falou de introdução, citação e referência, referencial teórico, que é quanto a gente chama os outros autores para poder dar fundamentação para ela, e a metodologia, que é quanto a gente fala o que a gente foi feito, quais foram os instrumentos, quais foram... Isso aqui, gente, mais para frente nós vamos ver isso aqui tudo detalhado. Por enquanto eu quero só que vocês tenham um panorama geral. Método é tudo que você utilizou para poder fazer a pesquisa, os resultados. A gente pode utilizar texto, gráfico, mapa, imagem, foto, quadro, tabela para apresentar, ali vocês já viram. E as conclusões ou considerações finais é quando você faz um resumão de tudo que você descobriu. Geralmente, a gente costuma pegar nas conclusões ou considerações finais, colocar, a gente nunca consegue, num trabalho acadêmico, dar conta do todo. Então, a gente costuma colocar, sugiro que a pesquisa seja continuada do lugar tal para tal, tá? Revista, outra coisa que geralmente vem aqui, ó, é recebido e aceito. Publicação em revista, gente, é uma coisa muito dolorosa. Você pode mandar o seu artigo hoje, pode ser que seu artigo demore 2, 3 anos para ser publicado. Então, assim, você tem que mandar para a revista para ser avaliado e esquecer da vida. Pra vocês terem uma ideia dessa menina aqui, ó, ela mandou em 2006, quando que ele foi aceito para publicação? 2008, 2 anos esperando para o artigo ser publicado. Esse processo de publicação de artigo é bem demorado, porque o trabalho ele passa pela avaliação de outras pessoas para ver se ele está ok ou não, tá? Aí, meus queridos, vou abrir para vocês agora o Siga. Vocês têm dúvida da matéria? Deu para pegar? Vou abrir o Siga aqui. Eu quero mostrar para vocês a atividade da semana, para não ter dúvida. Vamos lá. Uai, por que o de vocês não está aparecendo? Gente, o Siga é uma bênção na minha vida, viu? Uma bênção. Ele, da turma do 1A, eu já abri isso aqui, tá vendo? Que ele fica com o olhinho fechado. Mas eu já tinha aberto isso aqui para vocês, ó. Há vários dias ele vai e me fecha. Ai, Siga do céu.
É um caso sério. Da turma 1A, ele tá tão doido que eu faço os posts dos tópicos de aula, ele publica 4 vezes a mesma coisa, ninguém sabe me explicar o porquê. Vamos lá, tá aqui agora. Esse é o artigo base para fazer atividade da semana. Vocês precisam de pegar esse artigo, senão vocês vão precisar dele para fazer. Aí tem essa análise de artigo aqui. Vocês vão ver, tem várias perguntinhas aqui. Ô, meu pai, oremos, cigarro. Oremos. Deixa eu pegar aqui como docente, gente. Ô, meu pai. Eu acho que deve ter sido o que eu comecei a fazer, o Siga já coisou. Oh, meu pai. Ó, então tá, são 8 perguntas do artigo, tá? A primeira pergunta, qual é o nome do autor do artigo? Então, vocês vão lá, pelo que vocês aprenderam na aula hoje, vejam, me respondam. Quais são as palavras-chave? Lembra que eu expliquei para vocês aonde que a gente vê palavras-chave? Então, tem que ser as palavras-chave que o autor utilizou no artigo, não o que vocês acham, tá? A que o autor utilizado. Onde que o trabalho foi publicado? Qual o nome do impresso que o artigo foi publicado? Onde foi publicado? Eu quero saber. Esse artigo ele foi publicado em revista? Em jornal? Em livro? Vocês me respondam qual que é o tipo e qual que é o nome do impresso. Eu não coloquei o nome de impresso, que se eu falasse, por exemplo, qual que é o nome do jornal, eu ia matar a pergunta. Qual que é o nome? Por exemplo, é da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos? É da Revista Brasileira de Agropecuária? Qual que é o nome? Aí eu pergunto para vocês depois, quando que o artigo foi publicado? Vocês lembram que nós vimos que tem um lugarzinho lá que fica o ano que o artigo foi publicado? Em alguns lugares vem até o mês. Se veio o mês, vocês colocam o mês e um ano. Se veio o ano, só o ano. Qual a edição? É um dado também que aparece, eu mostrei vocês a ver. Quais foram os métodos utilizados nesse artigo? Vocês vão lá pegar a seção de metodologia e ver o que a pessoa utilizou para fazer, quais foram os métodos. Quais os recursos utilizados para apresentar os resultados, pega, dá uma olhadinha nos resultados, vê o que a pessoa usou, tá? Cite 3 autores, nome e ano utilizado pelo autor no artigo. Vocês viram que nem nesse artigo aqui, ó, tem vários autores que a pessoa vai citando, por exemplo, aqui, ó. Lineal. Não, peraí, esse aqui não. Aqui, ó, Kesman é um, Pado é outro. Eu quero isso aqui que são os 3 autores, tá? Vocês vão procurar no decorrer do corpo do texto e vão colocar. E depois, dentre os resultados apresentados no artigo analisado, qual que você achou interessante? Dentre os resultados que a pessoa postou, colocou o dela, qual que você achou mais interessante? Qual te chamou mais atenção? Mas eu não quero que você fale, eu achei mais interessante o resultado que ela achou que é positivo. Mas por quê? Eu quero que vocês justifiquem, falem para mim por que vocês gostaram mais desse resultado, porque esse resultado chamou mais atenção, tá? Essa é a atividade dessa semana, vai ficar aberta até semana que vem. Semana que vem eu não posto conteúdo novo, vou deixar para vocês fazerem essa atividade, a gente tem conteúdo no encontro 5, tá? Dúvida, pergunta, alguma dúvida sobre a atividade? Tá ok? Tudo certinho? Belezinha. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Bom dia, boa semana. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Abraço.